Vamos colocar em pé, queridos? Capítulo 3 do livro de Tiago. Tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim, e alguns irmãos têm relatado algumas coisas que temos aprendido no livro de Tiago, e alguns irmãos têm nos ajudado também, contribuído, né? Então eu fico feliz. Essa semana, cadê o Eduardo? O Eduardo me mandou, o Eduardo está por aí, em algum lugar servindo aí. O Eduardo me mandou 2 livros, né, que ele tem lá do livro de Tiago. O irmão Antônio também recomendou mais um livro, o pastor Júlio semana passada, e junto eu vou crescendo nessa bibliografia de estudo no livro de Tiago. Nós estamos em Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Me acompanha aí na sua versão, e o texto sagrado diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procedem a bênção e também a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua presença, mais uma vez, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Te damos graças nessa manhã pelos irmãos que aqui se encontram no templo, por aqueles que estão em suas casas, e nós pedimos que o Senhor faça com que a Tua palavra ecoe nos nossos corações aqui e em tantos outros lugares onde a nossa voz está sendo ouvida nessa manhã. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, e que mais uma vez o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Edifica, ó Deus, a Tua igreja e cuide daqueles que estão acamados e enfermos. É a nossa oração em Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quem aqui já sofreu com uma fala, ou uma palavra, ou com uma língua mortífera? Quem? Quem já sofreu com um ataque vindo da língua? Quem aqui já foi caluniado por conta de uma palavra? Quem? Quem já sofreu com uma palavra proferida sem muita sabedoria? É sobre isso que Tiago vai dizer. E esse é um tema extremamente recorrente na carta de Tiago, porque ele já disse em outro contexto, que nós já estudamos, que a perfeita religião é aquela em que nós temos o privilégio de refrear a nossa língua. E essa expressão grega é muito interessante para nós, porque refrear tem a ver com freio, de parar a nossa língua, de segurar a nossa língua. E aqui Tiago então vai falar para nós dos estragos que uma língua não domada pode provocar na vida das pessoas. Ele vai também falar para nós que a língua deve bendizer a Deus, e infelizmente às vezes a mesma língua que bendiz a Deus é a mesma língua que não é usada com tanta sabedoria para edificar as vidas, e chega inclusive a amaldiçoar outras pessoas.
Tiago aqui vai personificar a língua e vai dizer que a língua é um símbolo da nossa depravação e da miséria humana, nos chamando que a consciência de que nós precisamos domar a nossa língua como sinal de sabedoria. Se alguém tem sede, fome de sabedoria, que peça a Deus, e Deus dará essa sabedoria, o que nos ensina Tiago. Então, durante a nossa caminhada, a nossa jornada de vida, nós precisamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Então, Tiago vai começar no capítulo 3, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, com a expressão que eu já expliquei aos irmãos, que ele escreve assim, meus irmãos. Em todas as vezes que Tiago escreve meus irmãos, ele está trocando de tema. E agora nós estamos no centro da carta, no capítulo 3, e depois teremos o capítulo 4, que ele vai falar das guerras, e também vai falar a respeito da submissão a Deus no capítulo 5, mas no capítulo 3 ele vai investir muito tempo para falar a respeito da língua, e como isso é extremamente importante. Então ele abre o texto falando para nós, meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Ali naquele contexto de Tiago, havia muitos irmãos que queriam buscar a posição do mestre, a posição daquele que ensina. E é interessante que essa mesma expressão que Paulo vai dizer a respeito do mestre é aquele que recebe o dom do ensino, aquele que recebe o dom da proclamação da palavra de Deus. E é muito interessante isso, que Paulo também vai colocar a questão do mestre logo no início da lista dos dons espirituais, mostrando então que esse era um dom extremamente importante, eu diria fundamental, imprescindível para o avanço da igreja. A igreja precisa de mestres, a igreja precisa de bons professores, a igreja precisa de bons pregadores que ensinem o povo a amarem a Deus acima de todas as coisas. Mas, infelizmente, naquele tempo e no nosso tempo, havia muitas pessoas naquele momento que queriam a posição de mestre sem se perceber das responsabilidades de ser mestre. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: não vos tornei muito de vós mestres. Vocês almejam o cargo de professor, de aquele que ensina, aquele que proclama, e eu quero ensinar para vocês e mostrar para vocês que aquele que sabe mais receberá maior juízo. E é claro que Tiago não estava desencorajando as pessoas buscarem esse dom ou se dedicarem ao ensino, mas Tiago está dizendo o seguinte: você que deseja servir a Deus no ministério do ensino, na proclamação, na pregação, você precisa saber que todas as suas palavras estão sendo medidas, contabilizadas pelo Deus eterno. E aí vem Jesus e diz para nós que nenhuma palavra proferida ficará sem juízo da parte de Deus. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: nós precisamos de professores, nós precisamos de proclamadores da mensagem cristã, mas aqueles que desejam tal função precisam saber que um dia estarão diante de Deus e que todas as suas palavras serão pensadas e colocadas na balança pelo próprio Deus. Você imagina professores, pastores diante de Deus, e Deus perguntando para eles assim: por que você gastou tanto tempo falando isso? Por que você feriu as pessoas com essa palavra, com esse ensino? Por que você gastou tanto tempo ensinando política e tal, muitas coisas, filosofias no púlpito, e não ensinou a palavra de Deus? Sabendo que nós, e eu me encaixo nisso, receberemos de Deus maior juízo. Porque é interessante a Bíblia falar para nós que quanto mais a gente aprende, mais responsáveis somos daquilo que nós ensinamos. Muitas vezes nós ensinamos as coisas por ignorância ou sem saber a profundidade. O que Tiago está dizendo é o seguinte: quanto mais você aprende, mais responsável você se torna daquilo que você está ensinando. E o que Tiago também está mostrando para nós é a realidade de que você não pode apenas ensinar, você não pode apenas falar. Você tem que viver aquilo que você fala, porque senão você não pode ensinar. Algumas pessoas dizem para mim, desde sempre, que falam assim: ô Jefferson, eu acho interessante que você fala com autoridade e você passa segurança naquele tema que você está ensinando. Eu nunca ensinei e nem quero ensinar um tema ou um texto que eu não tenha segurança sobre ele. Quem me conhece há muito tempo sabe, sou apaixonado pelo livro de Jó.
Falava com um irmão essa semana, apaixonado pelo livro de Jó. Queria expor o livro de Jó inteirinho, mas eu tenho algumas dúvidas ainda no livro de Jó. Fui buscar os meus mentores, 4 pastores. Uma palavra muito sábia para mim foi o seguinte: ô Jefferson, você tem segurança daquilo que você vai ensinar no livro de Jó? Eu falei, ainda não. Eu falei, então não ensina. Eu falei assim, mas eu estou doido para ensinar o livro de Jó. Ele falou assim, quando você tiver 40, 50 anos de ministério, você ensina. Você vai ter vivência, experiência. Então ensina aquilo que você vive e ensina aquilo que você tem segurança. Então o Tiago está mostrando essa realidade. Por quê? Versículo 2: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós falhamos, todos nós erramos. E ele está falando o seguinte: olha, inclusive os mestres também erram. Os mestres também têm as suas incoerências, as suas fragilidades. E se alguém não tropeça no falar, esse é o perfeito varão. Então é o seguinte, olha, nós precisamos entender que quando nós estamos falando, nós iremos tropeçar, porque nós somos humanos, nós somos falhos, e nós precisamos ter essa convicção da parte de Deus naquilo que ensinamos. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, já está em outro nível. E a pergunta é, quem está nesse outro nível, a não ser o Senhor Jesus? Quem aqui pode levantar a mão e falar assim, pastor, eu nunca errei com a minha boca e com a minha língua? Quem? Atire a primeira pedra. Então o que Tiago está dizendo para nós é o seguinte: se você quer buscar a perfeição, você precisa dominar a sua língua e você precisa cuidar daquilo que você fala, para buscar esse padrão de perfeição, porque quem domina a língua também pode refrear o corpo. Esse é o raciocínio de Tiago. E é muito interessante que essa função de mestre tem que ter dedicação. E daqui de onde eu estou, eu vejo vários irmãos e irmãs que se dedicam na área do ensino. E aí Paulo vai dizer o seguinte para nós: se você recebeu o dom de ministério, você deve se dedicar ao ministério. Se você recebeu o dom do ensino, você tem que se esmerar no ensino. Um pastor amigo me mandou uma mensagem essa semana falando: Jefferson, eu sei que você está cuidando de alguns seminaristas, você pode cuidar de um rapaz aqui para mim, ajudar a formá-lo para que ele seja pastor? A minha pergunta para o pastor amigo, tá? Foi o seguinte: ele é vagabundo ou não? Ele falou: não estou entendendo. Ele gosta de estudar ou não? Se você mandar para mim um sujeito que não gosta de estudar, não vai dar certo. Como diz o jovem, vai dar ruim. Quantas horas de leitura ele tem semanal? Aí o pastor falou assim: mas ele trabalha. Eu falei assim: e eu não? Essa semana eu fiquei até quinta-feira em cima dos andaimes. Quem viu aí em cima dos andaimes? Aí alguém perguntou assim para mim, falou: que hora que o senhor estuda? De madrugada. Se é ministério, que haja dedicação no ministério. Se é ensino, tem que se esmerar no ensino. Agora, infelizmente, nós vivemos nessa realidade de que pessoas só querem falar e não querem viver o ministério, no sentido de se dedicar ao ministério. E aí Paulo vai dizer para nós que o ministério é lavoura, tem que plantar, tem que semear, tem que cuidar, tem que visitar, tem que regar, dá muito trabalho, e nós precisamos ter esse entendimento. Quais são as pessoas que nós ouvimos? Quais são as pessoas que nós absorvemos a mensagem bíblica? Devem ser das pessoas que se dedicam ao ministério, que se empenham ao ministério e que estão buscando refrear a sua língua. Aí nós entramos no versículo 3 e 4, quando Tiago vai mostrar para nós alguns exemplos que eu acho muito interessante. Ele vai usar esses exemplos cotidianos para mostrar para nós como nós devemos refrear a nossa língua. Ele vai usar a imagem do cavalo. E nós sabemos que o cavalo é um animal de muita força, extrema força. Haja vista que os motores dos nossos carros são medidos por conta dos cavalos. Quando a gente vai comprar um carro, a primeira coisa que a gente pergunta ao vendedor é: quantos cavalos esse motor tem? Qual é a força do torque desse motor? Qual é a força do cavalo? E aí Tiago vai dizer para nós que nós colocamos freios nas bocas dos cavalos para que possamos dirigir todo o corpo. Quem aqui já viu um cavalo selado? Quem? Coloca então o freio na boca, dá até um pouco de dó, né?
Ele põe a língua para fora assim, ele fica tentando se ajustar com a língua. Eu que sou caipira sei disso, meu avô fazia isso. Aí ele coloca a língua e aí você puxa aqui, ele vai para a direita, você puxa aqui, ele vai para a esquerda. Quando você segura o arreio, ele para. E aí você domina o cavalo pelo freio. Aí Tiago vai usar a imagem da boca pequenininha que consegue dirigir todo o corpo. A boca do cavalo é pequena diante do seu corpo e a força do cavalo é controlada pelo freio. Então, Tiago está dizendo, se nós colocamos freio na boca do cavalo para segurar o seu corpo, deveríamos também colocar um freio na nossa língua para controlar toda a nossa força. Vocês devem observar, versículo 4, Tiago está dizendo, igualmente os navios, que são extremamente grandes, mas que eles são controlados por um pequeníssimo leme. Quem aqui já fez um cruzeiro? Eu não fui, meu amigo foi. Quando eu for, eu mostro para vocês. Aí eu falei assim para ele: quando você estiver no cruzeiro, vai lá na casa do timoneiro, não sei como que chama lá, tem um outro nome mais chique aí, tira uma foto para mim. Ele mandou para mim: ô Jefferson, você é pequenininho. Pequenininho o quê? O leme. Pequenininho, cabe na mão, parece um volante de carro. É isso que Tiago está dizendo. Um navio gigantesco, do tamanho do nosso templo, por exemplo, é controlado por um leme pequenininho. E veja que o texto está dizendo que esse navio, ele recebe pancadas de ventos, mas ele fica firme porque o timoneiro está segurando o que é o pequeno leme. Aqui a proposta de Tiago é o seguinte: é o pequeno que cuida e toma conta do grande. Quer ver um exemplo? O seu pé é maior do que a língua? É didática, gente. Vamos, responde. Quem tem a língua do tamanho do pé? Ninguém. Então é o pequeno que toma conta do grande. Está entendendo o que o Tiago está dizendo? Então, sábio é aquele que toma conta da boca, da língua, para poder dominar todo o corpo. Versículo 5: assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. E a língua, segundo Tiago, é a fonte de toda a vaidade humana. Você conhece alguém que se acha, que se gaba de muitas coisas, que fala de muitas coisas? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa que mostra a sua vaidade a partir da sua fala, que fica divulgando aquilo que fez, que fica falando, mostrando as supostas qualidades que possui. E Tiago está dizendo o seguinte: olha, a língua é um pequeno órgão, mas ela se gaba de muita coisa. Vede que uma fagulha põe em brasas uma grande selva. É uma pequena fagulha. O que Tiago está dizendo é o seguinte: às vezes, irmãos e irmãs, é uma pequenina palavra, mas aquela pequenina palavra pode incendiar a vida de uma pessoa e pode destruir a vida de pessoas. Infelizmente, nós vivemos num contexto onde as pessoas gostam de muita fofoca, gostam de falar da vida alheia. Haja vista que o nosso país é o número 1 em novelas. Não tenho muita coisa contra boas novelas. O problema é achar boas novelas. Porque a nossa cultura é o seguinte: é ficar vendo a vida alheia e tecendo comentários da vida alheia. Em nenhum lugar do mundo tem tanta visibilidade os reality shows, mas aqui no nosso país, quando começa, todo mundo só fala nisso. Você entra nas plataformas digitais, é a turma o tempo inteiro falando e fofocando da vida de todo mundo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: uma palavrinha mal colocada pode incendiar uma vida e pode destruir uma vida. Quem acompanhou aquela situação caótica no Pantanal anos atrás, quando o Pantanal, se não me engano foi ano passado, foi extremamente destruído? Aí o bombeiro chegou lá e descobriu que foi uma bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro destruiu alqueires e alqueires. Uma palavra não pensada pode destruir uma vida.
Como pastor, eu vou acompanhando e ouvindo pessoas, e durante a minha jornada ministerial por mais de 10 anos, eu já ouvi tantas pessoas machucadas, feridas, entristecidas, aborrecidas, depressivas por conta de palavras malditas, de palavras mal colocadas. Então Tiago está nos orientando que uma vida sábia é uma vida em que nós colocamos freio na nossa boca. Eu me lembro até da minha professora, quando ela estava muito brava, e a gente fazia muita bagunça naquela época. Eu acho que as crianças de hoje também fazem. E aí a professora falava assim: você faz isso daí lá, Thelma? Olha a cara da Thelma. A Thelma é brava, hein? A Mari, ela é brava não? Não, né? A advertência, ela batia o pé assim. Tem uma outra menina que foi aluna da Thelma, falou que a Thelma batia o pé assim e acabou. E a minha professora fazia igual a Thelma, fazia o seguinte: boca de zíper, ninguém fala nada. Quando você ficar com o ímpeto de falar alguma coisa, de dar algum comentário, de tecer alguma coisa sobre alguém, lembre disso, boca de... Pastor, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu fico imaginando, se eu desse opinião sobre tudo, eu viveria no mundo da polêmica, mas a pergunta é: será que eu demonstraria uma vida sábia? Será que a gente não vai incendiar a vida de alguém? Será que a gente não vai destruir a vida de alguém com uma palavra? Então, se não for para edificar, segundo Paulo, não podemos falar, fica quieto. Como diz a professora Thelma, cala-te boca, fica quieto. Vai edificar, vai ajudar, vai empurrar a pessoa para frente. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim para mim: você não vai ser pastor, você não dá em nada, menino, você não vai dar em nada. Pensa. Eu fico olhando para ela assim, imaginando ela na minha cabeça, falando assim: coitada, né? Ela deve estar pedindo perdão até hoje. Faz que essa palavra para direcionar para alguém. Pais que chegam para o filho e falam o seguinte: você é burro, você não serve para nada. Está certo isso? Quando eu tive o meu problema, a minha crise existencial com 12 anos e reprovei, a minha professora disse isso: você é um burro, você não serve para nada, você está vivendo isso por conta disso e disso e disso. Aí eu falei para minha mãe: eu vou pegar a medalha de melhor aluno dessa escola. Quando eu peguei a medalha de melhor aluno da escola, falei assim: sabe o que eu vou fazer? Vou dar para aquela professora lá. Ô professora, a senhora estava enganada. Aqui ó, é que eu estava passando um problema na minha família. Está entendendo? Então essa medalha aqui eu não quero carregar, essa aqui é sua. Tó. Agora, se eu não tenho o cristianismo na minha vida, se eu acolho aquela mensagem de que eu sou burro, de que eu sou fracassado, de que eu sou pobre, de que eu não serei nada na vida, onde eu estaria hoje? Porque uma pequena palavra pode desencaminhar alguém do reino de Deus. E aí Jesus falou o seguinte para nós: tome cuidado para você não levar alguém a tropeçar. Ai daquele que leva os meus pequeninos a tropeçar. Então Tiago está mostrando para nós que uma pequena palavra pode levar a uma situação complicada. Agora, convenhamos, nós sabemos o ponto fraco das pessoas que vivem com a gente, de convivem com a gente, sim ou não? Só mexe com a minha assim. Você, quando está brigando com o seu cônjuge, você sabe a palavra certa que fere, que vai no alvo, não sabe? Sim ou não? O pai sabe a palavra que ele dá que vai acertar o filho. Quando você tem convivência com uma pessoa, você sabe os pontos de vulnerabilidade, então você está armado para atacar naquele lugar. É isso que Tiago está dizendo: não diga, não fale. Quantos problemas familiares por conta de palavras mal colocadas e ditas em momentos de dificuldade? Quantos problemas com os cunhados, sogra, sogro, tio, primo? Quem nunca teve uma treta na família por causa do grupo do WhatsApp não sabe o que eu estou dizendo, não é verdade?
Está todo mundo comemorando aniversário de uma prima, aí chega um tio, uma tia e vai e coloca um assunto que não tem nada a ver, acaba, mata. Ou lembra alguma coisa lá do passado, mata o grupo. Depois você só vê assim, saiu. Não teve o quê? Sabedoria. Incendiou. Por isso que no grupo da igreja só tem gente entrando. Ora, versículo 6. A língua é fogo. E qual o simbolismo de fogo na Bíblia? Senão o de destruição. A língua é um mundo de iniquidade, ou seja, tudo que há de ruim vem da língua. Ela está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E essa expressão é muito interessante. Contaminar aqui tem a ver com poluição. A língua contamina todo o nosso corpo, ela vai poluindo todo o nosso corpo e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Explico. Uma pequena palavra vinda da sua língua pode fazer com que a carreira da existência humana, ou seja, a vida da pessoa, a existência da pessoa seja marcada pela derrota, porque você incendiou a vida dela. E como também é posta ela mesma em chamas de inferno, ou seja, uma língua não dominada pelo Espírito Santo de Deus pode ser usada como chamas do inferno. Forte isso que Tiago está dizendo. Se você não controlar a sua boca, você pode deixá-la à disposição de Satanás. É isso que Tiago está dizendo. Quer ver? Quando Judas estava caminhando com Jesus, e Judas foi fazer aquele processo de entrega de Jesus, você acha que a boca dele era de Deus ou ele estava usando a boca para Satanás? O que você acha? Você não acha nada? Aí ele chega, ele combina: eu vou entregar Jesus por 30 moedas de prata. A boca dele naquele momento estava sendo usada para questões do inferno. Veja como o Tiago está colocando essa realidade. A língua é fogo, ela é mundo de iniquidade, ela fala mesmo, ela contamina tudo, e ela pode encerrar a carreira da existência humana. Você pode destruir a vida de uma pessoa, porque a sua língua às vezes está tomada daquilo que Satanás deseja que você fale. É muito interessante que João vai dizer para nós que em dado momento Satanás entra na vida de Judas. Agora minha pergunta sempre foi essa: mas ele não estava andando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, mas teve um momento que ele deu brecha e o tal de Satanás entrou no coração dele e ele começou a proferir palavras que não eram de Deus. Então veja como nós precisamos vigiar a nossa vida, porque às vezes falamos coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus e nem com a mensagem de Deus, porque nós não estamos colados em Deus. E Tiago vai dizer o seguinte: olha, tome cuidado, porque tem algumas palavras que vêm diretamente do inferno. Pedro, por exemplo, Jesus acaba de instituir a igreja. Aí Jesus fala o seguinte: olha, eu vou para a cruz, serei crucificado em Jerusalém, eu vou sofrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí vem Pedro, numa versão mais piedosa, fala assim: não, Senhor, não faça isso contigo mesmo. Imagina, sofrimento, cruz, morte e tal, não sei o quê. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim. Naquele momento ele estava falando alguma coisa que não estava em consonância com a vontade de Deus. Então naquele momento a língua dele estava sendo usada por quem? Quando você fere o seu cônjuge, quando você fere o seu líder, você não está usando a sua boca para o louvor a Deus, mas você está cedendo à sua língua um espaço para que Satanás a use. E a minha oração nessa manhã é que a nossa boca não profira maldição e somente bênção. Amém. Se não soubermos o que vamos dizer, é melhor não dizer. Uma coisa que é perigosa para nós, quer ver? Nós vivemos nessa sociedade da urgência.
Tudo é imediato, não é assim? Tudo é para ontem. E às vezes as pessoas falam o seguinte: olha, dá sua opinião agora, resolve isso agora. Eu falo: não, preciso orar. Cuidado com essas questões assim tão urgentes. Eu falo: calma aí, eu preciso ter tempo. Eu preciso colocar a cabeça em ordem, eu preciso refletir sobre isso. Não dá para falar tudo assim de bate pronto. Cuidado, porque se eu falar, eu vou falar bobagem. Depois desse tempo da enfermidade, eu fiquei um pouco mais calado. Tenho falado muito aqui no púlpito, mas nos bastidores eu tenho ficado mais quieto. Um dos meus mentores falou o seguinte: fale pouco em meio ao sofrimento para você não falar coisas erradas. Fica quieto, ouça mais. Lembra de Tiago, quando ele fala assim: seja tardio para falar, mas seja rápido para ouvir. Está passando um momento difícil? Ouça mais, fale menos. E ele vai falar o seguinte a partir do versículo 7: as espécies das feras, das aves, dos répteis, dos seres marinhos se domam e são dominadas pelo gênero humano. Então o homem consegue dominar tudo. Tem um zoológico bacana aí em Buenos Aires. Agora está barato ir para Buenos Aires, tá? Se alguém for, me leva. E aí o pessoal tira foto com pantera, tigre, onça, tudo dopado, tá? Mas o homem tem a capacidade de domar. Se você for lá na Disney e ver aqueles golfinhos pulando, aquelas baleias, eu tenho medo, você dá um remédio, me leva. Ele consegue dominar uma baleia, foca. Tem aquele maluco doido aí que tem uns vídeos no YouTube que fica cuidando de jacaré. Você acha? Eu nem quero papo com jacaré. Quero nem saber. Quando você vai aqui no zoológico, eu sei que ele está lá. O Timóteo toda vez quer ver, né? Criança gosta de jacaré. Está lá, papai, está lá, deixa ele lá. Mas tem grade, deixa ele lá. Agora, tem a capacidade humana de dominar uma águia. Então o ser humano domina a natureza, mas não é capaz, versículo 8, de dominar a língua, porque a língua é um mal incontido. Ninguém consegue segurar a língua. É mal incontido. E se você não tiver a sua espiritualidade revigorada pelo Espírito Santo de Deus, você vai sair falando de tudo e de todos, e a sua boca vai parecer uma metralhadora, já viu? Sai falando, cuidado, é mal incontido. Às vezes as pessoas falam assim: você não tem vontade de falar um monte de coisa? Eu tenho, é mal incontido, mas eu preciso me segurar, preciso mostrar que o Espírito Santo de Deus está em minha vida. Porque a língua também, dá uma olhadinha no versículo 8, ela é carregada de veneno mortífero. Você pensa que é só lá no Butantã que tem veneno capaz de matar? Não, na língua também tem. Até tem uma expressão popular que o pessoal fala o seguinte: cuidado com o veneno que está escorrendo no cantinho da... Você quer ver? Na nossa sociedade as pessoas gostam do senso crítico. Não, eu sou muito crítico, eu gosto de criticar. Outro dia eu fiquei pensando: e se a gente criticasse a pessoa que está criticando? Porque assim, diga-se de passagem, nós que estamos na vitrine, recebemos muita pedra, ou não? Quem aqui é líder, foi líder, é líder, sabe disso. A gente está na vitrine, está todo mundo com estilingue, né? Pá, batendo, falando e tal. Dia desse falaram assim: ô Gerson, tem um grupo no Facebook aí falando mal de você. Eu falei: deixa eu falar. Eu sei em quem tenho crido, eu sei na mensagem que prego, agora estão falando, vão falar mesmo. Então a gente está na vitrine. Depois que eu preguei as mensagens do mês da família, tem 5 ameaças de processo, só por causa da mensagem aqui. E a gente pensa que a gente está vivendo em um país livre. Está todo mundo de olho em nós, na mensagem que a igreja está proclamando. E a gente vai seguindo a nossa jornada, mas está todo mundo, e aí está todo mundo mandando pedra. Eu fiquei pensando assim: e se a gente começasse a analisar essa figura aí, a partir daquilo que ela faz ou deixa de fazer? Vamos ser crítico com ela, porque a gente gosta de ser crítico com o outro. Agora seja crítico com você mesmo, para você ver como você vai ter a noção de que você não é tudo isso. Eu não sou tudo isso. É isso que Tiago está dizendo.
Ele está falando para nós: olha, cuidado com o veneno que pinga da sua boca, porque esse veneno pode matar alguém. Eu não sei se isso nos assusta, mas assim, se a gente não tomar cuidado com a forma como a gente lida com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, a gente pode tirá-los do caminho de Deus. Já pararam para pensar nisso? Com uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Ou você chegar para um idoso e dar uma palavra que não encaixa bem, essa pessoa ficar mal e partir dessa vida sem que você possa resolver isso. Às vezes a gente tem tanta saudade de algumas pessoas, e quando nós nos encontramos, a gente poderia e deveria falar que nós sentimos a falta, ao invés de ter uma postura de cobrança, de mandar uma mensaginha, uma pessoa que a gente sente falta, em amor. Que Jesus disse para nós que a boca fala o que o coração está. Agora, se você não estiver cheio da presença de Deus, é melhor você não falar. Parafraseando as palavras de Jesus, o dedo, olha aqui para mim, o dedo tecla, porque teclar também é uma forma de falar aquilo que o coração está cheio. Cheio. Agora a pergunta de Tiago é o seguinte: do que o nosso coração está cheio? Eu queria que você saísse hoje da igreja falando o seguinte: eu preciso mandar mensagem de amor, de carinho, de incentivo, de encorajamento para um monte de gente. Eu preciso mandar uma mensagem de amor, de carinho, de encorajamento para a minha família, para os meus líderes, para os meus pastores, para as pessoas que cuidaram de mim. Porque a gente tem a tendência de ser crítico, de cobrar, mas não de incentivar, não de agradecer. Precisamos lembrar sempre que a nossa boca tem veneno que pode levar à morte. Versículo 9, caminhando para o final: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa boca, olha que situação extremamente complicada para nós, porque a língua ela é inconsistente. Do mesmo modo em que nós podemos falar e bendizer a Deus, e bendizer aqui está vinculado àquele princípio judaico que em todas as frases eles falavam o seguinte: bendito seja o nome do Senhor. Era assim. Ele vai comer, por exemplo, você conversa com um judeu. Eu tive já essa alegria com o rabino que me ensinou em Campinas. Toda vez que a gente ia comer, ele falava o seguinte: bendito seja o nome do Senhor. Chegava o garçom com uma coquinha, ele falava assim: bendito seja o nome do Senhor. Ele pegava uma roupa, ele falava assim: bendito seja o nome do Senhor. Fazia parte da cultura judaica. Paulo também tinha esse princípio. Então com a nossa boca nós bendizemos a Deus, louvamos a Deus, mas com a mesma boca também amaldiçoamos as pessoas. Precisamos tomar cuidado. E Tiago vai levantar aqui essa nossa reflexão: se com a nossa boca nós bendizemos a Deus, e com a nossa mesma boca nós amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando nós ferimos alguém com a nossa língua, nós estamos ferindo somente aquela pessoa, nós estamos ferindo também a Deus. Olha o que o Tiago está dizendo: porque essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ferir alguém com a boca, com a língua, é ferir também a santidade de Deus. Versículo 10: de uma boca só procede bênção e maldição. Aí você precisa escolher. Eu aprendi isso. Toda vez que nós ouvimos uma palavra da parte de Deus, a gente precisa ter uma escolha. E a minha escolha nessa manhã é o seguinte: eu preciso colocar a minha boca, a minha língua à disposição do reino de Deus. Só proferir palavra de bênção. Só usar a minha boca para a edificação. Porque para amaldiçoar já tem muita gente fazendo isso. Para criticar já tem muita gente fazendo isso. Você precisa usar a sua língua para o louvor de Deus. Muito interessante que na caminhada da vida, a gente se depara com pessoas, situações, e que são incoerentes, como nós também somos incoerentes. Certa ocasião, uma pessoa me feriu profundamente.
chegou assim para mim e falou o seguinte: ó, semana que vem vai ter assembleia. E na assembleia eu quero que você, pela sua influência com os jovens, vote nessa proposta aqui. Eu falei: ó, não, nunca me vendi. Não, vota nessa proposta aqui, ó. Essa proposta aqui é boa para a igreja. Cada um tem consciência de votar naquilo que quer, de acordo com a sua consciência. Aprendi isso com a minha mãe. Uma vez eu estava um pouco afastado da igreja, falei assim para minha mãe: mãe, o que aconteceu na assembleia? Que eu sabia que era uma assembleia que ia esquentar um pouco lá, por causa de venda de patrimônio e tudo. E minha mãe toda fazendo almoço: mãe, o que aconteceu na assembleia? Minha irmã era pequena. Ô Roger, o que aconteceu na assembleia? Ah, o bicho pegou lá. O que aconteceu? Como que foi? Fulano falou, Beltrano falou. Aí minha mãe falou o seguinte para mim: você quer saber o que aconteceu na assembleia? Sim, senhora. Vá na próxima assembleia. Tem gente que é assim: pastor, aconteceu na assembleia. Você veio na assembleia? Não vim. Tem a ata. Pede para o tesoureiro, para o secretário, lê a ata. Aí naquela assembleia o rapaz lá falou para mim: ó, você tem que votar e você consegue mobilizar a juventude, os pais dele. Eu falei: não. Ele estava com envelope de dízimo. Para que ele foi fazer aquilo comigo, coitado? Tá vendo aqui, ó, aqui tem dinheiro. Sim, senhor. É que isso aqui que a gente paga o seu salário. Não. O meu salário vem de Deus por meio da igreja. Não recebo dessa mixaria aí. Aí ele ficou bravo, hein? Também, né? Você sabe quanto que tem aqui? Quanto que tem aqui? E estava gordo, hein? Sabe aquele envelope GG? Plus size, grandão. Falei: tem muito dinheiro aí, mas com esse espírito mesquinho, só tem dinheiro, porque Deus não aceita isso aí. Falou essa barbaridade para mim. À noite estou pregando: vamos cantar Tu És Fiel, Senhor. Olha o irmãozão lá, todo santo. Deus está vendo. Com a boca amaldiçoamos e com a boca bendizemos. Devemos escolher. Não pode jorrar água doce e salgada no mesmo lugar. Aí eu encerro a minha fala com a expressão de Salomão, quando ele diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, ao invés de ferir, cure as pessoas com a sua língua. Quão doces são as palavras do Senhor ao meu paladar. As palavras de Deus são mais doces do que o mel. O que você escolhe? Eu escolho abençoar. Eu escolho edificar vidas. Vamos orar? Pai Santo, perdoe todas as vezes que falamos de uma maneira insensata. Perdoa, Deus, as feridas que já causamos em muitas vidas por conta da nossa palavra, da nossa língua, e pedimos perdão. Mas também pedimos sabedoria do Senhor, assim como estamos aprendendo em Tiago, para que a nossa língua seja domada por nós, por meio do Teu Espírito. Nos ajude, o Senhor, a usar a nossa língua para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.